Capítulo 7. Uma fronteira estranha, colorida. A última. Há menos de 100 anos atrás, em 1856 ou 57, 2 navios carregados de camelos descarregaram sua carga, 75 animais ao todo, no Texas, para uso do exército dos Estados Unidos. Uma caravana deles marchou até Santo Antônio. A outra manada fez a longa viagem até a Califórnia. Em 1858, um habitante da longínqua Los Angeles escreveu que o General Bill e cerca de 14 camelos atravessaram a cidade. Sexta-feira passada fez uma semana, dando ao local uma atmosfera oriental. O General Bill, comandante do corpo de cameleiros, ficou entusiasmado com eles. Fez um relatório ao ministro da Guerra de que são as criaturas mais dóceis, pacientes, fáceis de manejar que existem no mundo e muitíssimo mais próprias para obedecer que as mulas. Assim mesmo, a despeito do entusiasmo do comandante, não foram trazidos mais camelos, e os que havia logo desapareceram. Mas por que haviam sido trazidos, afinal de contas? Qual a necessidade de ter camelos nos Estados Unidos? A resposta está contida num discurso feito pelo senador Bates, do Missouri, em 1828. Disse que toda a terra entre o Missouri e o Pacífico, exceto uma faixa de planície para cultivo que não chegava a 200 ou 300 milhas de largura, é estéril e improdutiva. Não é melhor que o deserto do Saara e é muito perigosa de atravessar. Bates provavelmente foi mal informado pelos livros de geografia de 1820 a 1850. Os meninos de escola nessa época, estudando no sistema de geografia de Morse e na geografia e história ampliada de Goodrich, encontravam mapas que mostravam toda a terra que ia do Missouri até as Montanhas Rochosas, assinalada com a indicação Grande Deserto Americano. Esses geógrafos, por sua vez, provavelmente obtiveram essa informação dos relatórios militares da época. O relatório do Major Stephen Long sobre sua expedição de 1819-1820 era responsável em parte pela lenda do Grande Deserto Americano. Dizia sobre essa região: quanto a essa extensa porção do país, não hesito em opinar que é quase totalmente imprópria para cultivo e naturalmente desprezada por um povo que depende da agricultura para sua subsistência. Esta região, entretanto, pode ter uma importância imensa para os Estados Unidos, pois calcula-se que poderá servir de barreira para evitar uma expansão grande demais de nossa população em direção ao oeste. Zebulon Pike relatou sua expedição nas Rochosas, iniciada em 1806. Estas vastas planícies do hemisfério oeste podem, com o tempo, ser famosas como os vastos desertos da África. Mas destas imensas planícies pode surgir uma grande vantagem para os Estados Unidos, isto é, a restrição de nossa população a determinados limites. Assim, a União será continuada. Nossos cidadãos que têm tanta tendência a vagar e se espalhar pela fronteira necessariamente serão contidos em sua expansão para o oeste, podendo ir apenas até aos limites do Missouri e do Mississippi. A recente experiência da América com a seca e a erosão no Vale da Poeira faz parecer que Long e Peake eram profetas, mas apenas metade do que diziam era verdade. Estavam enganados quanto à região ser um deserto. Embora tenha ficado provado que não serve para cultivo, em grande parte serve admiravelmente para criar gado. Entretanto, estavam certos em acreditar que seria uma barreira que impediria o movimento para o oeste. Vejamos o mapa. Em 1840, a horda de colonizadores tinha avançado até mais ou menos o meridiano de 98 graus.
e depois, durante algum tempo, tinha parado. Por quê? A leste desse meridiano, os rios serviam de estradas para o viajante. A oeste dessa linha, os rios não tinham navegação fácil. O emigrante que continuava para o oeste precisava deixar o seu barco e terminar a viagem a pé ou em carroção. A leste dos 98 graus, os pioneiros encontravam terra bem irrigada, coberta de árvores. Aqui havia solo fértil, água para o gado e para um moinho, madeira para construir casas, estábulos, cercas e para combustível. Além dos 98 graus, os pioneiros encontravam oceanos de relva nas planícies ondulando para o oeste, até uma região de pouca chuva e chão árido. A ausência de árvores os fez pensar que a região não fosse fértil. A turfa dura da planície era um problema novo e desconhecido. Estavam acostumados com a terra que produzia bosques, e aqui estava um lugar sem árvores, cheio apenas de grama alta. A leste do Mississippi, a civilização se equilibrava em 3 pernas: terra, água, madeira. A oeste, não somente uma, mas 2 das pernas tinham sido retiradas: a água e a madeira. E a civilização ficou só com uma perna para se equilibrar: a terra. A leste dos 98 graus, os fronteiriços encontraram um inimigo perigoso: o índio. Mas esse índio do leste não era cavaleiro, tinha uma vida de povoado e a tribo toda podia praticamente ser exterminada em sua própria casa. A oeste de 98, o índio das planícies era um inimigo muito mais assustador. Era nômade, vagava por onde queria. Era um cavaleiro excepcional. Podia fazer cair o corpo em qualquer dos lados do cavalo, escondendo-se das armas do inimigo, enquanto ficava pendurado pelo tornozelo sobre o dorso do cavalo. Carregava um escudo feito de pele de búfalo, tão endurecido e rijo que nenhuma flecha ou bala podia atravessá-lo, a menos que se escolhesse um ângulo reto. Podia cavalgar em seu cavalo de manada com um maço de 100 flechas, colocado de maneira tão conveniente que conseguia sempre ter uma flecha no ar o tempo todo. E cada flecha tinha uma força tal que podia enfiar a haste toda através do corpo de um búfalo. Esta máquina de guerra perfeita, o índio da planície, poderia disparar e manter no ar simultaneamente 8 flechas. Como o fronteiriço, que tinha só um tiro na espingarda, deve ter abençoado a invenção do Colt de 6 tiros em 1836. Aqui estava uma arma que disparava balas tão depressa quanto o índio disparava flechas. Era necessária. Foi assim que a fileira de casas de troncos chegou até o meridiano 98 e parou. Aqui, na borda das grandes planícies, os pioneiros tinham vindo para uma região de pouca chuva, nada de madeira, viagem difícil e índios mais perigosos. Ficaram assim com a impressão errada de que existia um deserto arenoso, e aí se detiveram. Mas, embora o fazendeiro tivesse parado, a guarda avançada dos fronteiriços já tinha penetrado essa região há muito tempo. Washington Irving, em seu excelente livro Aventuras do Capitão Bonneville, publicado em 1837, nos conta que as montanhas rochosas e as regiões que ficam além, desde as possessões russas do norte até as colonizações espanholas na Califórnia, foram atravessadas e esquadrinhadas em todas as direções por bandos de caçadores e comerciantes que negociavam com os índios. Assim, havia pouquíssimos passos ou desfiladeiros na montanha que não fossem conhecidos e palmilhados por eles em suas migrações incessantes. Nem havia um só riacho sem nome que não tivesse sido explorado pelo solitário caçador que usava armadilhas. Havia nos riachos castores, mink, raposas, ursos e outros animais nas montanhas, búfalos nas planícies. Desde o rio Missouri até a costa do Pacífico estendia-se um vasto território
coberto pelo caçador ousado e pelo armadilheiro destemido. Eles se sentiam em sua casa no extremo oeste. Abre aspas. Joguem-os no meio de uma planície ou no coração das montanhas, e eles jamais se sentirão perdidos. Observam cada marca em seu redor. Conseguem retomar o caminho através de planícies monótonas ou de montanhas que mais parecem um labirinto. Nenhum perigo, nenhuma dificuldade consegue vencê-los. E eles acham desprezível queixar-se de qualquer privação. Fecha aspas. São Luís era a base de provisões. Ali, os comerciantes carregavam seus barcos com mercadorias, armas, quinquilharias, cobertores, facas, álcool. Subiam o Missouri, encontravam os índios e os armadilheiros, trocavam a mercadoria pelas peles valiosas e mantas de búfalo. Em pontos apropriados, no interior selvagem, ficavam centenas de postos de troca por este mesmo processo. As peles eram trazidas aos mercados em fardos que pesavam cerca de 100 libras cada um. O número de peles em cada fardo variava. Poderia conter 10 mantas de búfalo, 80 castores, 14 ursos ou 120 peles de raposa. Tomava-se muito cuidado ao acondicionar as peles em fardos para que ficassem protegidas contra as intempéries. Havia renhida competição no comércio de peles. A Companhia de Peles do Missouri, de Manuel Lisa, a Companhia Americana de Peles Astor, a Companhia Britânica da Baía do Hudson, a Companhia de Peles das Montanhas Rochosas e muitas outras companhias menores empregavam caçadores e armadilheiros para trabalharem o ano todo para elas. Recebiam salário regular. Os caçadores, cerca de $400 por ano. Os homens dos acampamentos, $200. E a companhia lhes fornecia armas, facas, cavalos e armadilhas. Percorriam um determinado território que lhes era destinado pelo agente da companhia e ficavam sob suas ordens enquanto estivessem a serviço dela. Toda a presa de um ano que fosse apanhada por esses armadilheiros contratados pertencia à companhia. Os armadilheiros livres eram uma classe mais independente. De acordo com o capitão Bonneville, eles vão e vêm, quando e para onde querem. Arranjam seus próprios cavalos, armas e outros tipos de equipamento. Preparam as armadilhas e trocam as peles por sua própria conta, desfazendo-se das peles curtidas ou não para quem der mais. Uma vez por ano, em junho ou julho, a reunião anual era feita em algum lugar determinado nas montanhas. Era uma coisa muito pitoresca. Abre aspas. Para esta reunião vinham várias brigadas de armadilheiros de seus campos de caça privilegiados, trazendo o produto de um ano de caça. Para aqui vinham também as tribos índias, acostumadas a negociar suas peles com a companhia. Bandos de armadilheiros livres também aí se juntavam aos outros para vender as peles que haviam recolhido. Aí era feita a festa anual dos armadilheiros, onde tomavam parte em concursos de corrida, salto, luta, tiro de espingarda e competição de cavalos, e depois a festa e comemoração dos rudes caçadores. Bebiam juntos, cantavam, riam, davam gritos, queriam ultrapassar uns aos outros nas fanfarronadas, nas mentiras sobre as aventuras e façanhas. As caravanas de suprimentos chegavam ao vale justamente nesse período de boa camaradagem e de galanteria. Os fardos eram arrebentados apressadamente e o conteúdo despejado para fora. Espalhou-se uma mania de comprar. Espingardas, facões de caça, pano vermelho, cobertores vermelhos, contas vistosas, quinquilharias reluzentes eram compradas a qualquer preço. Uma onda de orgia se espalhava entre os montanheses. Bebiam, dançavam, vangloriavam-se, jogavam, discutiam e brigavam. O álcool era vendido aos armadilheiros a $4 meio litro. Ao se inflamar com esta bebida chamejante, faziam toda a sorte de loucuras e apostas,
e às vezes queimavam toda a roupa para fazer bravata. Um acampamento que mostrasse os restos dessas vigílias barulhentas tinha um aspecto meio sério, meio cômico. Olhos pretos, cabeças quebradas, rostos sem brilho. Muitos dos armadilheiros esbanjavam em bebedeiras, de uma vez só, tudo o que tinham ganho tão arduamente em um ano. Alguns contraíam dívidas e precisavam trabalhar muito para pagar o prazer que já passara. Todos estão saciados com essa dose de prazer e estão ansiosos para começar outra campanha de caça com armadilhas. Pois o trabalho duro e as agruras, temperadas com aventuras e coroadas com a folia anual, é o destino do armadilheiro sem parada. Fecha aspas. Kit Carson, Jedediah Smith, William Ashley, Thomas Fitzpatrick, Jim Bridger e muitos outros. Caçadores e armadilheiros do extremo oeste, guias e trilhadores. Tinham uma vida selvagem, perigosa, mas aprendiam a cuidar de si mesmos. Era uma vida solitária, árdua, mas aprendiam a gostar muito dela. Abandonavam a vida civilizada e adotavam o modo de vestir, os hábitos e as maneiras dos índios. Com um cavalo e 2 animais de carga, espingarda e munição, armadilhas e facas, cafeteiras, frigideira e cobertor, álcool e fumo, o armadilheiro estava pronto para passar o ano nas montanhas. Quem era o dono deste vasto território por onde vagavam o caçador e o armadilheiro? Parte dele era território da Louisiana, pertencia aos Estados Unidos. Outra parte, o território do Oregon, era reclamada tanto pela Inglaterra como pelos Estados Unidos. Ao sul do Oregon e a oeste da Louisiana estendia-se o enorme território pertencente ao México, que tinha conseguido ficar independente da Espanha em 1821. Nem os espanhóis, nem os mexicanos tinham feito colonizações de vulto nessa área. Havia alguns milhares de mexicanos espalhados nas colonizações da Califórnia e cerca de 3.000 nas vizinhanças de Santa Fé. Todos os anos, compridas caravanas mexicanas de carregamentos traziam provisões da cidade de Veracruz, no Golfo, passando por 2.000 milhas de rio, montanha e deserto, até chegar a essas longínquas colonizações. Apenas aquilo que se podia carregar num lombo de mula é que conseguia fazer a viagem. As pessoas de Santa Fé queriam muitas coisas que não podiam obter. O que vinha a ter às suas mãos tinha que ser caro por causa da viagem difícil e comprida. Aí estava um excelente mercado para os produtos. Que entra em cena o comerciante americano. Em 1822, começou a existir a Estrada de Santa Fé, o caminho das caravanas americanas que levavam gêneros secos, mildezas e ferragens da curva do rio Mississippi até Santa Fé, para ali trocarem tudo por ouro, prata e peles de castor. Josias Gregg, um desses comerciantes, publicou o, abre aspas, Comércio das Planícies, ou Diário de um Comerciante de Santa Fé, fecha aspas, em 1845. É uma história bem escrita, sobre um negócio interessante. Aí ficamos sabendo que o ponto de partida da viagem, que iria durar 750 milhas, era a cidade de Independência, Missouri, onde os comerciantes iriam comprar as provisões para a viagem, muitas de suas mulas, bois e mesmo algumas carroças. Em suma, carregar todos os veículos e fazer os últimos preparativos para a longa peregrinação através das planícies. Em jornada há poucos dias, Gregg nos conta que, abre aspas, encontramos uma região de sorvedouros muito perigosos. Nessas ocasiões, é comum um carroção afundar até os eixos no lodo. Cada carroção carregava de 3 a 5 mil libras de carga e era puxado por 8 a 12 mulas ou bois. Para desembaraçar os carroções uns dos outros, frequentemente tínhamos que usar juntas de bois dobradas ou triplicadas, com todos empurrando as rodas além disso.
muitas vezes conduzidos pelo próprio dono, enfiado até a cintura na lama e na água. Fecha aspas. Após 11 dias, o grupo chegou a Council Grove, a 150 milhas de Independência. Aqui era costume todas as caravanas juntarem-se, escolherem um capitão e completarem sua organização final. Era planejada com muito cuidado a guarda, porque os índios inimigos estavam em todo o caminho, e os índios amigos roubavam tudo o que podiam. O perigo de estouro da boiada era grande. Havia um trecho de deserto entre os rios Arkansas e Cimarron em que havia o perigo de perder o caminho. Este pedaço pode muito bem ser chamado o Oceano das Planícies, porque não se vê um único detalhe indicador do caminho durante mais de 40 milhas. Nem mesmo uma elevação visível para orientar o caminhante. É tudo nivelado como um mar, e a bússola era o principal guia, se não o mais seguro. Depois de 1822, o caminho se tornou uma trilha batida, e mesmo hoje, sulcos de roda ainda marcam o caminho da Estrada de Santa Fé. No primeiro ano, $15.000 de mercadorias foram levados para Santa Fé. Em 1843, aumentaram a quantia para $450.000. E alguns dos comerciantes americanos já não paravam em Santa Fé como ponto final, mas prosseguiam para o sul até Chihuahua e para o oeste até a Califórnia. Embora os fazendeiros pioneiros tivessem parado no meridiano 98, os armadilheiros e comerciantes da Estrada de Santa Fé estavam apontando o caminho para a costa do Pacífico mais à frente e para a Califórnia e Oregon. Já em 1796, os capitães de navios yankees conheciam os locais de colonização da costa da Califórnia e as possibilidades que ali havia de se fazer um comércio rendoso. Transportavam produtos de algodão, facas, pólvora e rum para a Califórnia e trocavam por peles. Depois levavam as peles para a China, trocavam-nas por mercadorias chinesas e voltavam a Boston, Nova York e Filadélfia. Os lucros eram enormes. Abre aspas. Um capitão, em algumas horas, recolheu 560 peles de foca em troca de mercadorias que lhe haviam custado menos de $2 e as vendeu em Cantão por $22.400. Fecha aspas. Ah, sim, os capitães conheciam a costa da Califórnia. Os armadilheiros, caçadores e comerciantes também tinham feito essa viagem até a costa. Alguns deles, como certos marinheiros de navios americanos, gostaram da terra e decidiram ficar. Mandaram recados aos seus amigos no país de origem sobre o solo fértil e o ótimo clima da Califórnia e do Oregon. Os colonizadores sem parada, detidos na borda das grandes planícies, onde havia pouca chuva e nenhuma quantidade de madeira, ficaram interessados no que se contava sobre a longínqua Califórnia e o Oregon. Ali, na encosta que descia para o Pacífico, parece que havia chuva de novo, árvores e as conhecidas terras de cultivo. A mania de andar dos americanos estava em suas veias. Os fazendeiros que estavam descontentes na costa do Atlântico ouviam avidamente as descrições da Califórnia distante. Os missionários acharam que era seu dever ir para o Oregon e transformar os índios de lá em cristãos. Não parecia importar que diante deles estivesse um estirão de 2.000 milhas a serem cobertas em 5 meses, incluindo planícies, desertos, montanhas de novo. Lá iam eles para a Califórnia e o Oregon. Felizmente, para os imigrantes, os caminhos que levaram à Califórnia e ao Oregon eram conhecidos dos armadilheiros e dos caçadores. Esses decididos homens das montanhas logo estavam servindo de guias a centenas de pessoas que palmilhavam a estrada do Oregon e sua ramificação para a Califórnia. Em 10 de dezembro de 1843, Jim Bridger mandou uma carta para seu amigo Pierre Chouteau Jr.
estabeleciam um pequeno forte com um ferreiro e um depósito de ferro na estrada pela qual passam os emigrantes na encruzilhada Black, no Rio Verde, e que promete ser um sucesso. Ao sair, geralmente eles trazem bastante dinheiro, mas ao chegar lá, estão precisando de todo tipo de provisões. Cavalos, gêneros, ferraduras e etc. fazem com que gastem dinheiro sonante. E se eu receber estes suprimentos que estou encomendando, poderei fazer ótimos negócios com eles. O armadilheiro estava abandonando seu primitivo negócio com peles para se dedicar a esta nova atividade de cuidar das necessidades dos emigrantes que passavam pelos antigos campos de caça. As casas de troncos dos fazendeiros tinham parado no meridiano 98, mas apenas para tomar fôlego antes de fazer a longa jornada através da planície rumo ao Pacífico. Embora os emigrantes encontrassem já pronta uma estrada através do continente, não era uma viagem fácil. Mesmo quando tudo dava certo, a viagem era comprida, difícil, cansativa. Se alguma coisa não desse certo, poderia muito bem terminar em morte. Talvez uma das experiências mais tristes desses grupos que viajavam fosse a da caravana Doni, com 87 pessoas em 1846. Até o Passo do Sul, eles constituíam uma grande caravana. Aí, decidiram experimentar um atalho e partir sozinhos. Viram-se nas montanhas Sierra, no rigor máximo do inverno. Um dos indivíduos que os foram socorrer conta parte dessa horrível experiência. Abre aspas. Nesta situação crítica, a presença de espírito do Sr. Ed sugeriu um plano para mantê-los aquecidos, que era comum entre os armadilheiros das montanhas rochosas quando eram apanhados na neve sem uma fogueira. Simplesmente espalhavam um cobertor sobre a neve, e o grupo, se fosse pequeno, sentava-se sobre o cobertor em círculo, tão junto quanto possível, menos uma pessoa que ficava fora. Aí colocavam os pés uns sobre os outros no centro, deixando um lugar para a pessoa que ficaria fora. Depois, espalhavam tantos cobertores quantos dispusessem sobre a cabeça de todos, sendo as pontas presas com pedaços de madeira ou montinhos de neve. Depois de tudo pronto, a pessoa que ficara fora do círculo tomava seu lugar. Quando a neve caía, fechava os poros dos cobertores, enquanto que a respiração dos que estavam embaixo logo produzia um calor confortável. Foi com grande dificuldade que o Sr. Ed os convenceu a adotar esse plano simples, que sem dúvida foi o que salvou as vidas de todos nesta emergência. Ficaram nessa situação durante 36 horas. No dia 25, cerca de 4 da tarde, Patrick Dolan morreu. Tinha estado delirando já há algum tempo e escapou do abrigo, arrancando o chapéu, casaco e botas, e expondo-se à tempestade. O Sr. Ed tentou forçá-lo a voltar, mas não teve forças para isso. Entretanto, o Sr. Dolan voltou por sua própria vontade mais tarde, deitando-se fora do abrigo. Finalmente conseguiram puxá-lo para dentro. No dia 26, Lee Murphy morreu, depois de uma crise de delírio e de ter sido mantido dentro do abrigo à força, com a ajuda de todos do grupo. Na tarde de 25, conseguiram fazer fogo com um pinheiro seco. Como haviam ficado 4 dias inteiros sem alimento, e desde outubro com rações pequenas, agora já era dezembro, havia 2 alternativas: ou morrer, ou manter-se vivo comendo os cadáveres dos que tinham morrido. Com relutância, depois de muito tempo, adotaram a segunda alternativa. No dia 27, tiraram a carne dos corpos dos mortos, e nesse dia e nos 2 dias subsequentes, ficaram no acampamento secando a carne e preparando-se para prosseguir a viagem. Dos 87 que haviam iniciado a viagem, 39 morreram. Fecha aspas.
Mas as terras férteis da linda Califórnia e do Oregon eram uma presa real, e centenas de pessoas desafiaram os perigos da travessia de 2.000 milhas. Por volta de 1846, havia 700 americanos na Califórnia e mais outros estavam chegando. Nesse mesmo ano, havia mais ou menos 10.000 americanos no Oregon e estavam chegando mais. Os missionários não conseguiram converter os índios de lá, mas conseguiram adquirir boas fazendas. Os americanos do Oregon estavam cultivando mais trigo do que precisavam para seu próprio sustento e estavam exportando para as Ilhas Sandwich e para outros locais. Aí aconteceu uma coisa interessante. O Texas tinha se libertado do México e tinha se tornado um estado dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos agora tinham uma disputa com o México sobre as linhas de fronteira do novo estado. E os Estados Unidos tinham também uma outra disputa com a Inglaterra sobre a fronteira do Oregon. Duas brigas, uma com a Inglaterra, outra com o México. Com a Inglaterra, um país forte, acertaram a disputa pacificamente. Com o México, país fraco, que possuía a Califórnia bem como o Novo México, entraram em guerra. Muitos americanos achavam errado entrar em guerra com o México. O senador Corvin, do Ohio, disse: "Se eu fosse mexicano, eu lhes diria: vocês não têm espaço em seu próprio país? Se invadirem nosso país, nós os receberemos com as mãos sangrentas e lhes daremos hospitalidade no cemitério." Outro senador, também de Ohio, qualificou-a de guerra contra um povo que não nos ofendeu e sem causa justa ou apropriada com a finalidade de conquista. Eu não darei auxílio algum, nem apoio de nenhuma espécie. Não vou mergulhar minhas mãos no sangue do povo do México, nem vou participar da culpa dos assassinatos que já foram cometidos e que ainda vão ser cometidos pelo nosso exército nessa região. Um jovem senador do Illinois, Abraham Lincoln, mais tarde presidente dos Estados Unidos, também se opôs à guerra com o México. Mais tarde declarou oficialmente que a guerra no México tinha sido começada desnecessária e inconstitucionalmente pelo presidente dos Estados Unidos. Dentro de 2 anos, a guerra havia terminado. O exército americano vencera. Em 1848, os Estados Unidos tomaram ao México a área que é hoje a Califórnia, Nevada, Utah, Colorado, Arizona e Novo México. Um vasto território, maior que as Ilhas Britânicas, a França, a Alemanha e Itália combinadas. Uma semana antes de ser assinado o Tratado de Paz, foi descoberto o ouro no rancho de John A. Sutter, perto de Sacramento, Califórnia. Aí deu-se uma corrida tão grande de pessoas para esse local que nunca se vira outra assim no mundo todo. A América sempre tinha sido a terra de gente que não para num só lugar e que queria terras. Mas isto era diferente. Não se tratava de terras, e sim de ouro. Não eram somente fazendeiros os interessados, mas mecânicos, advogados, pregadores, jogadores profissionais, professores, marinheiros, homens de negócios, não somente dos Estados Unidos, mas da América do Sul, da Europa, da Ásia, da África, da Austrália. Vinha gente de todo o mundo para correr a escavação das minas de ouro. Os homens de 49 eram despejados de toda parte. Vinham pelas trilhas, contornavam o cabo, cruzavam o istmo de Panamá. Lá por 1850 havia 92.000 pessoas na Califórnia. 10 anos depois, 379.000. E que mistura! Peguem uma pitada de homens de negócio da Nova Inglaterra, com olhos sóbrios, enérgicos e astutos. Misturem um pouco de marinheiros brincalhões, um grupo de sentenciados australianos queimados de sol, um punhado de fugitivos mexicanos ou fronteiriços, um grupo de ousados homens dos bosques, alguns jogadores profissionais, comerciantes de uísque. E misturando tudo com uma multidão de comerciantes falidos.
namorados desiludidos, ovelhas negras, lojistas ainda sem clientela, mineiros profissionais de todas as partes do mundo. Agitem bem, temperem com a febre do ouro, bebidas baratas, jogo de faro, monte e ruge no ar, discussões, juramentos, pistolas, facas, danças e escavações. E terão uma ideia aproximada da sociedade californiana nos primeiros tempos. Muitos dos que iam à Califórnia não achavam ouro, mas permaneciam lá para lavrar a terra. Outros faziam negócios excelentes, vendendo suprimentos para os enxames de recém-chegados. Outros ainda não achavam ouro, mas continuavam a procurá-lo. Eram aqueles aventureiros inquietos que vagavam pelas montanhas, como os caçadores e armadilheiros tinham feito antes deles. Em lugar de armadilhas para castor, carregavam picaretas e panelas. Estavam caçando não castores, mas ouro. Em 1858, encontraram ouro em Pikes Peak, perto de Denver, no Colorado. Aí houve nova corrida para os novos campos de ouro. Na lona dos carroções que chegavam, estava pintado em letras enormes, ou Pike Peak ou Estouro. Muitos chegavam, poucos achavam ouro. Alguns ficavam para lavrar a terra, outros logo voltavam para casa com outra legenda no carroção. Estourei, que diabo! Assim mesmo, quando os mineradores mais uma vez acharam ouro no Idaho e em Montana e prata em Nevada, os pilhadores de fortuna novamente acorreram para a mineração. Corriam boatos sobre uma mina aqui e outra ali. Havia constante movimentação em toda a região das montanhas. Quando os caçadores de fortuna corriam para o último manancial, os acampamentos surgiam da noite para o dia. Muitas vezes o ouro e a prata estavam mesmo ali, e o acampamento se transformava numa cidade. Em outros lugares, onde as histórias sobre o ouro eram mais volumosas que o próprio ouro, os acampamentos nasciam numa semana e morriam na outra. A região de mineração estava coberta de cidades mortas, onde as casinhas desertas e as escavações abandonadas contavam a história de esperanças muito altas e quedas muito baixas. Entretanto, toda essa atividade servia para fazer publicidade do Oeste. Não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo circulavam histórias absurdas sobre a vida naqueles lugares. Ao mesmo tempo, outros acontecimentos interessantes ajudaram a focalizar a atenção sobre o Oeste. As tropas dos Estados Unidos estavam acampadas em postos do exército espalhados em todo este vasto território. Os emigrantes ainda estavam afluindo para a costa do Pacífico e outros estavam se dirigindo às minas. Era dever do exército manter os índios da planície tranquilos. Trabalho difícil. Os índios foram empurrados para as, entre aspas, reservas, onde os agentes nomeados pelo governo eram encarregados de cuidar deles. A comida era racionada para cada índio, cabendo a despesa ao governo dos Estados Unidos. Mas os índios das planícies conheciam uma fonte de suprimentos melhor que essa: o búfalo. Manadas de animais erravam nessa região, desde o Missouri até as Rochosas, do México ao Canadá. Uma manada de búfalo era uma coisa diferente de tudo que já se havia visto. Havia manadas de não centenas nem milhares, centenas de milhares, às vezes de milhões de búfalos. As caravanas de emigrantes paravam e fitavam extasiadas, o chão sendo coberto por aquela horda em movimento milhas e milhas, indo para o norte no verão e para o sul no inverno. Toda a região da planície era um campo de búfalos. Para o índio, o búfalo era indispensável. Era seu alimento, roupa e abrigo. Greg, o comerciante de Santa Fé, contava: este animal fornece o alimento quase que exclusivo do índio da planície, bem como coberta para suas tendas e a maioria das suas roupas,
mantas com que fazer a cama, cordas, bolsas para carregar a carne e etc. Tendões para a corda do arco, para costurar mocassins, perneiras e etc. Fecha aspas. A vida do índio estava envolvida numa pele de búfalo, mas as peles de búfalo estavam em falta, e a língua era considerada um petisco delicado. Os emigrantes e os mercadores baleavam os búfalos e mandavam as peles para o leste por via férrea que tinha sido acabada de construir na borda do meridiano 98. Nos fins de 1860, a estrada de ferro União do Pacífico estava sendo construída, atravessando as planícies até ao Pacífico. Mais tarde, outras estradas transcontinentais foram sendo construídas. Mais operários de estradas de ferro queria dizer mais abatedores e comedores de búfalo. Os grupos de caça partiam do leste e até mesmo da Europa, indo para o oeste matar búfalos. Muitos milhares eram mortos para obter a pele. Outros eram mortos apenas por causa da, assim chamada, diversão de matar. As carcaças de búfalos mortos espalhavam-se por toda a planície. O massacre foi terrível. Nos fins de 1870, os búfalos haviam desaparecido, e com eles desapareceu o temor do perigo dos índios. Agora eles tinham que aceitar a vida nas, entre aspas, reservas. A ameaça que representavam fora eliminada. Mas antes de os búfalos serem exterminados e de os índios serem encurralados, surgiu um negócio espetacular no oeste. Durante muitos anos, o gado de chifres longos, de origem espanhola, tinha encontrado a sua habitação perfeita no sul do Texas. Aí o clima era suave, havia muita grama e muita água. O gado era deixado solto, as manadas cresciam tremendamente. Por volta de 1866, havia muito provavelmente 4 milhões de cabeças no Texas. Já que os bois eram tão abundantes, eram baratos no Texas, eram oferecidos a 5 e 6 dólares por cabeça, e assim mesmo não havia compradores, no Texas. Mas no leste, onde havia muito mais bocas para alimentar, o gado era vendido a 50 dólares por cabeça. Mesmo no Kansas e Missouri, que já eram no oeste, o preço era de 30 dólares por cabeça. Em 1866, ocorreu a vários texanos a ideia de que tinham uma mina de ouro bem diante de si, sob a forma de milhares de cabeças de 5 dólares, que podiam se transformar em cabeças de 30 dólares. O truque era levar o gado para o norte, para alcançar o último posto avançado da estrada de ferro leste-oeste. As cabeças de gado de 5 dólares que chegavam até ao armazém da ferrovia, lá encontravam seu mercado. Que oportunidade! Os boiadeiros a aproveitaram. Em 15 anos, mais de 4 milhões de cabeças fizeram a longa viagem para o norte, para a ferrovia. Felizmente para os criadores de gado, os chifres longos do Texas eram animais rijos que podiam aguentar o esforço de um estirão de várias centenas de milhas, passar bons períodos sem água e ter resistência para atravessar rios, cujos leitos eram frequentemente cheios de sorvedouros. Felizmente para os criadouros, surgiu um tipo de cavaleiro hábil, ousado, rápido e forte, que era capaz de controlar esses animais nervosos e selvagens, sempre sujeitos a debandar num estouro. Manejar o gado na estrada era um trabalho de homem. Era preciso conhecer o assunto. Depois de alguns anos de experiência, para começar, os vaqueiros aprenderam um meio mais seguro e melhor de tocar o gado nessa longa viagem. Na primeira, os 2.500 ou 3.000 bois que constituíam a média da manada conduzida eram levados a um plano inclinado, onde recebiam a marcação da estrada. Depois, 12 a 16 homens, trabalhando aos pares, um em frente ao outro, faziam-os formar uma longa fila. Rancheiros experientes tomariam posição na ponta, que ficava em frente, dirigindo dali a marcha,
e marcando a velocidade. Depois vinham o balanço, atrás o flanco e, por último, os vaqueiros do arrastão. Fazer o arrastão era tarefa geralmente deixada para os vaqueiros principiantes. Era o pior lugar da tropa, porque as cabeças de gado mancas ou preguiçosas que ficavam para trás moviam-se com lentidão. Além disso, os homens do arrastão tinham que comer toda a poeira levantada pela manada. Quem reunia os cavalos era geralmente um menino que estava aprendendo a arte de ser vaqueiro. Ficava encarregado da muda, que era um bando de cavalos, geralmente 6 a 8 para cada um dos homens, e que ia ao lado da manada. A carroça do, entre aspas, rancho, a cargo do cozinheiro, ia na frente de tudo para o riacho onde ia ser armado o acampamento e servido o jantar. O capataz, ou patrão da estrada, estava em toda parte onde fosse solicitado. Assim que o gado acostumasse com a estrada, poderiam percorrer de 12 a 15 milhas por dia. O perigo maior era de um estouro da boiada, momento terrível em que o gado, assustado, de repente tentaria se separar numa velocidade maluca. Aí é que o vaqueiro realmente mostrava a sua têmpera e ganhava bem suado o seu salário. Era aí que se tornavam essenciais um bom cavalo e uma boa cabeça, até que o gado tivesse sido conduzido novamente à estrada, em boa ordem. Ninguém se sentia aliviado da tensão. Quando chegavam ao fim da viagem, quando o gado tinha sido entregue ao novo proprietário e estava sendo empurrado para o plano inclinado para ser embarcado, aí os vaqueiros davam vazão às suas emoções. Alcançavam a cidade depois de 60 ou 90 dias de trabalho duro. Da madrugada até o esconder do sol, 18 longas horas de trabalho pesado na estrada, cheias de tensão e esforço, todos os dias. Não era de admirar que eles pintassem o diabo depois. Não era de admirar que se expandissem nas salas de jogo e de dança dos salões. A Abilene, a primeira cidade de vaqueiros, depois Wichita, Ellsworth e Dodge City, pareciam-se muito com as cidades cogumelo do tempo da mineração por sua vida sem lei, árdua e selvagem. Eram postos avançados da fronteira, onde homens rijos se encontravam para beber, jogar e fazer estragos de um modo geral. O gado do Texas fazia a longa viagem até os troncos das ferrovias e depois era vendido a preços altos. Algumas das trilhas usadas tornaram-se rotas estabelecidas. A famosa estrada Chisholm, que se estendia cerca de 600 milhas ao norte de Santo Antônio, era coalhada de gado que ia para Abilene, na ferrovia Kansas-Pacífico. Essa trilha era a preferida, porque era nivelada, os rios podiam ser vadeados com facilidade e havia grandes faixas de capim durante o caminho. Mais tarde, a ferrovia de Santa Fé alongou a linha até mais para oeste de Dodge City, e o gado seguia a estrada do oeste. Logo se tornou evidente para o vaqueiro que não somente no Texas, mas praticamente em toda a área das grandes planícies havia pastagem adequada para o gado. Aí o Texas e o Sudoeste tornaram-se campos de criação, enquanto que as planícies centrais e norte tornaram-se pastagens. Os novilhos eram levados ao norte para engordar, nas pastagens de acres e acres de exuberante forragem. Em alguns anos, o negócio de gado se estendeu até ganhar 1/4 do continente, do Texas até a fronteira do Canadá e da borda das fazendas do Meridiano 98 até a famosa região do gado. Esses milhões de acres de pastagens eram propriedade do governo, mas eram livres para serem utilizados pelo gado de qualquer um. A criação de gado assumiu enormes proporções. O povo do leste comia mais carne do que jamais havia comido. O massacre dos búfalos teve como consequência pedidos grandes de carne por preços altos do agente dos índios que tinha que conseguir carne para alimentar os índios das reservas.
Por essa época, a carne era enlatada e foram inventados os refrigeradores. Os bois da região do gado estavam encontrando um mercado que ia até mesmo à longínqua Europa. Os fins da década de 1870 e começo de 1880 foram tempos de expansão repentina. Os homens compravam mais e mais bois, mandavam-nos para os campos de pastagens ao céu aberto. Histórias das grandes fortunas, feitas pelos reis do gado, circulavam pelo leste, e os recém-chegados vinham participar dos lucros. Na distante Escócia e Inglaterra, foram formadas companhias para entrar no negócio do gado em escala realmente grande. Algumas das companhias reuniram até mesmo quantias de $1 milhão para gastar com o gado. Parecia uma coisa tão simples. Compravam-se novilhos por $5, soltavam-se no campo do governo, onde havia água e capim de graça. Vigiava-se como eles engordavam, depois iam-se buscar para vender a $50. A corrida para a região do gado aumentou os preços subitamente. O velho tipo texano de gado, de longos chifres, adaptava-se admiravelmente a viajar, porque era um animal rijo. Mas sua carne também era rija. Haviam sido introduzidas outras raças melhores quanto à qualidade da carne, mas não eram tão adequadas a engordar sozinhas nos pastos. Tantas pessoas compraram gado que logo houve saturação. Uma seca ou um inverno mais severo significava a morte de muitas cabeças desse gado de alto preço. Apareceram ambas as coisas e o gado morria aos milhares. As perdas eram incríveis. O tempo de expansão dos primeiros anos da década de 1880 transformou-se num tempo de tristeza no fim dessa década. Uma grande alteração se passou na criação do gado. A invenção do arame farpado em 1886 e a venda deste em toda a região do gado a partir de 1874 trouxe como consequência a separação das pastagens abertas em pequenos ranchos particulares. Os homens compravam, arrendavam ou roubavam terras do governo e passavam uma cerca de arame farpado em redor para manter os outros à distância. A vastidão da pastagem desapareceu e a fazenda de gado tomou seu lugar. O vaqueiro, aquela figura pitoresca e colorida que fazia parte dos primeiros dias de tropeiros, desapareceu. Agora não passava de um rancheiro assalariado, cada vez dedicando menos tempo ao gado e mais tempo a consertar cercas, colher o feno e outras tarefas dos ranchos. O gado nativo, rijo, que sabia pastar por si, sumira. Os touros caros, que precisavam muita proteção e alimentação no inverno, tomaram os seus lugares na fazenda de criação. Talvez a principal causa da alteração da vida na região do gado, passando de uma aventura excitante a um negócio bem organizado, fosse o progresso do fazendeiro. Em 1840, ele parara no meridiano 98 e pulara para o Pacífico. Depois de 1860, aconteceram muitas coisas que o levaram a enfrentar as novas planícies e suas fronteiras. Fora aprovada pelo Congresso uma nova lei de terras, dando 160 acres de terra no oeste, absolutamente de graça, para qualquer um que se estabelecesse durante 5 anos nela e a cultivasse. Não era $2 o acre, nem era $1,25. Era de graça. As ferrovias construídas nas planícies e mais além, até o Pacífico, tornaram os perrengues da travessia uma coisa do passado. Agora os novos colonizadores podiam ser depositados bem em cima da terra que iam cultivar. As estradas de ferro queriam que o maior número de pessoas possível fosse para o oeste, porque isso lhes daria negócios. Assim, anunciaram o novo território como o paraíso do fazendeiro, coisa que não era.
As histórias muito aumentadas que contavam a respeito da fertilidade do solo e da sua produção espantosa fizeram com que os fazendeiros esperançosos perdessem aquela noção do grande deserto americano. Companhias de empréstimos iam ao encontro do colonizador que chegava e lhe emprestavam dinheiro, com juros muito altos, para que ele pudesse começar a plantação. Começou a corrida. Os novos fazendeiros começaram a chegar, vindos do meridiano 98, de mais a oeste, da Europa. A última fronteira estava chegando ao fim. A invenção do arame farpado tornou possível a existência de sítios de 160 acres, numa terra sem madeira, superlotada de gado. O problema de cercar os lotes tornou-se muito importante. Se não houver cercas, o gado se espalha em toda a extensão da fazenda. As cercas de madeira não existiam porque ficavam muito caras. O arame farpado era barato e eficiente, resolvia o problema. O fazendeiro da região de Capim Alto, nas planícies, ficou com a melhor faixa de agricultura de todos os Estados Unidos, só para ele. O fazendeiro que se mudava para o oeste, mais além, na área de Capim Baixo, defrontava-se com o problema de arranjar água que bastasse. O poço, antiquado e feito por eles mesmos, que era usado lá em casa com o velho balde de carvalho, não tinha utilidade nas áreas de seca. A água se encontrava a uma profundidade muito grande e o solo era muito duro de perfurar. O problema ficou resolvido em 1870, usando-se brocas de metal, que podia fazer um furo de 300 pés. Mas fazer subir a água de mão em mão, como antigamente, era coisa difícil, uma vez que o poço era tão profundo. Precisava ser inventado um método mais rápido. Tinha que ser barato também, porque os fazendeiros geralmente eram gente pobre. O problema foi solucionado usando-se um moinho de vento. Era barato e puxaria a água enquanto soprasse o vento, e como sopra nessas regiões. Conta-se a história de um visitante que passava uns tempos num rancho do oeste e achou que o vento estava soprando muito forte e há muito tempo. Ele não estava acostumado a isso e perguntou a um vaqueiro quase desesperado: "O vento sopra sempre assim forte o tempo todo?" "Não", disse o vaqueiro. "Ele sopra assim talvez uns 7 a 10 dias. Depois muda de direção e aí sopra como o diabo um bocado de tempo." O moinho de vento tornou-se uma paisagem característica da planície. Ajudava a solucionar o problema da água para alguns dos fazendeiros e rancheiros. Em outras partes do oeste, a irrigação ou a cultura seca eram a solução. Ainda existem grandes extensões de planície que nunca poderão ser cultivadas, mas que podem ser usadas e são usadas para a criação de gado e ovelhas. Quando foram inventadas as colhedeiras, o arado de disco e outras máquinas agrícolas, tiveram grande aproveitamento nas planícies onde o solo não continha pedras nem tocos de árvores. A ausência de árvores, entretanto, para alguns fazendeiros, constituía uma experiência apavorante. Era assim para Beret na linda história chamada Gigantes da Terra. Abre aspas. A enorme vastidão, estendendo-se em todas as direções, parecia um oceano, especialmente agora, quando caía a escuridão. Fazia-a lembrar-se muito do mar e, ao mesmo tempo, era totalmente diferente. Essa planície sem forma não tinha um coração a pulsar, nem ondas que marulhavam, nem uma alma que pudesse ser tocada ou cuidada. Como é que um ser humano pode aguentar este lugar? Ela pensava: ora, pois não existe nenhum lugar para uma pessoa se esconder atrás. Fecha aspas. O movimento dos fazendeiros em direção às grandes planícies continuava. Em 1890, pela primeira vez, um sólido grupo de estados ligava o Atlântico ao Pacífico. O fim da fronteira
havia chegado.